Jai, seguro, livro espaço para Pramod Purusha Maharaj. Jai. Bom, ele está citando um verso aqui que fala que se você está empenhado a servir o seu guru, você deve tomar a atitude de um criado humilde, de um servo humilde. Ou seja, o servo humilde deve caminhar atrás do seu amo, né? Então, quando o guru se deita para dormir, o servo também deve se deitar próximo. E quando o guru acordou, o servo deve estar perto dele. Então aí, gente, à 00:40. Por favor, esteja aí massageando seus pés e prestando outros serviços semelhantes. Claro, isso é como num contexto guru-discípulo, o discípulo muito perto, né? Ele está dizendo assim um pouco da etiqueta, né? Que nós devemos ter com o guru, né? Ou seja, quando o guru está sentado em seu asana, o servo deve ficar por perto com mãos postas, esperando a ordem do guru. Dessa forma, deve sempre adorar o mestre espiritual, né? Então, ele fala que Raghunadas Goswami, ele escreve sobre Manasa Siksha, né? Que devemos pensar no guru como um companheiro mais querido do Senhor, né? O Goswami também ele faz uma afirmação semelhante. Os devotos puros, no entanto, pensam tanto no mestre espiritual quanto no Senhor Shiva, como não diferente do Senhor, devido ao fato de serem muito queridos pelo Senhor, né? Então é isso, é o mesmo também o que diz Srila Vishwanath Chakravarti, né, quando ele fala Sakshat Daritvaina, né, Samasta Shastras. Quando ele fala eu adoro os pés de lótus do meu mestre espiritual, né? Ou seja, e na realidade ele é muito querido pelo Senhor. Não é diferente de Hari. Então esse conceito aí do Guru Tattva, né, que o Guru como uma manifestação, né, direta de Srimati Radharani. Ou seja, numa plataforma superior você vê o Guru como manifestação direta de Srimati Radharani. Numa plataforma mais inicial você vai ver o Guru como uma manifestação de Nityananda Prabhu. Então, na realidade, o mestre espiritual para nós, ele é muito importante. Ou seja, nós colocamos o mestre espiritual numa plataforma superior. Então, essa como a relação que nós temos com o nosso mestre espiritual, né? Então, quando Krishna diz Tadvidi Pariprachena Sevaya, então na realidade é isso, é que você vai colocar o mestre espiritual numa plataforma superior, ou seja, esse plano superior, o plano superior ele se revela através do nosso mestre espiritual, por isso ele é superior, né? Em sentido, ele é superior porque ele está nos entregando Krishna, né? Então na realidade aqui Guruji, ele fala, né, assim como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele é como o servo mais querido de Srimati Radharani, né? Então por isso ele representa, né, esse aspecto superior, né, nesse caso específico, né? Mas na realidade nós entendemos que todos os Vaishnavas genuínos, né, eles são também nossos gurus, eles são nossos mestres espirituais, né? Então quando você realmente, né, entende que o seu mestre espiritual ele pode realmente lhe entregar Krishna, então você desenvolve um sentimento superior. Então o que é o sentimento superior, né? Tasmad Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Uttama. Ou seja, um pensamento Uttama, um pensamento superior. O discípulo deve desenvolver um pensamento superior, né? Porque agora nós temos pensamentos inferiores, né? Ou seja, nós queremos gratificar os nossos sentidos, nós queremos gratificar, ou seja, ter uma autonomia na nossa vida, uma independência na nossa vida. Isso é um sentimento inferior. Então, toda vez que nós queremos ser autônomos, toda vez que nós queremos algo separado de Cristo, esse é um sentimento inferior. E esse sentimento a gente está correndo dele.
Então o mestre espiritual é aquela personalidade que nos coloca diante de sentimentos superiores. Ele vai falar, olha, aqui está Shrimati Radhika, aqui tá as Shaktis, aqui está realmente as Manjaras. Ou seja, na verdade, o Guru é isso, ou seja, ele tá te levando a isso. Mas ele não está te levando a isso de uma maneira muito barata, né? Não, como a gente viu aí, essa imagem batendo nesse ponto. Não é barato, é caro, você tem que pagar o preço. Não desenvolva esse sentimento de uma maneira muito barata, as coisas não são assim. E o preço é a sua rendição. Então o que se espera é que você possa se tornar uma pessoa que viva, que realmente seja vibrante nesse plano da rendição, né? Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Bharjanam Rakshish Vishvasu Gopitriti Varanam Tata Atmanikshepa Karpanya Shadvida Sharanagati. Ou seja, então esses princípios da rendição, né, que você aceita o que é favorável. Imagina, aceitar o que é favorável é uma coisa que dói muito, às vezes dói muito. Por quê? Porque você tem que mudar os seus comportamentos, você tem que... É favorável você controlar a mente, é favorável, imagina. E vai doer controlar a mente, por isso que a rendição dói. Ou seja, não é que é uma coisa fácil, você tem que ficar ali muito tempo martelando nisso. Você tem que convencer a sua mente a aceitar um novo padrão de comportamento. Que você não vai invejar as pessoas, imagina. Então, algo tão difícil você não invejar, né? Diz que a inveja é a última coisa que você vai eliminar aí do seu processo. Não é tão fácil você deixar de ser invejoso. Depois de pratista. Porque pratista, ou seja, abandonar pratista, que é tão difícil, né? Você pode abandonar o pratista, você não tem orgulho, mas quando você vê um devoto, né, quando você vê um devoto mais elevado do que você pode ter um pouquinho de inveja. A inveja é a última coisa que você... É o último gatilho, a última bomba que você vai desativar, como a gente gosta de falar de guerra, né? Para não deixar aí, em branco. Tá lá as minas, né? Eles botam minas, né? Imagina aí, é mais ou menos assim, você entra num campo minado, né? Campo minado significa que a cada passo um perigo. Você pode pisar numa mina e já era. Então você tem que andar com muito cuidado. Então eles vão ali, vão vendo, e de repente o último lá é a inveja, é a bomba da inveja, como bomba nuclear, uma coisa assim. Se você realmente tem inveja, você não pode entrar no grupo, né, do Gopi. Você não pode ter Gopi Bhava se você tem inveja. Ainda se você tem inveja, não tem jeito de ter Gopi Bhava. As Gopis não têm inveja nenhuma. Então por isso você não é um direito seu, não é assim, certo, não é um direito seu. Você tem que entender que isso tem que ser realmente pela misericórdia. Então pela misericórdia de Cristo, né, pela misericórdia dos Vaishnavas, que você vai conseguir isso, né? Então ele fala aqui, também é um pranama mantra para o Guru. Ele fala: eu adoro o meu mestre espiritual em sua forma de Gopi, vivendo com outras no amor de Madhava. Um dos 9 Yogendras falou ao rei Nimi como segue: o Senhor Supremo criou um processo pelo qual mesmo as pessoas mais ignorantes e tolas podem alcançá-lo. Esse processo é conhecido como Bhagavad Dharma. Imagina, esse é pra gente, para as pessoas ignorantes, tolas. Então, porque o Bhakti ele é muito fácil de ser praticado, é muito fácil, qualquer um pode praticar. Ou seja, a elegibilidade que você tem que ter para o Bhakti é ter fé. Se você tem fé, você pode praticar. Mesmo sem fé, você pode se beneficiar com o Bhakti. Mesmo que você não tenha fé, você vai se beneficiar. Mas você precisa... É mais ou menos assim, como... o Bhakti está aberto para todo mundo, né? Não é uma coisa fechada, não é como um Gyana, não é como Karma, não é como Ashtanga. Ele é uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla, né? Ou seja, você pode satisfazer... A única maneira de você satisfazer Krishna é através do Bhakti.
apesar dele estar assim entregando a meta suprema, né, ele é fácil de se praticar, né? Ou seja, todo mundo pode. Não vão ficar vendo se você tem luxúria, se você tem mau comportamento. Não, o Bhakti ele tá se entregando, né? Então, na verdade, o Bhakti é isso, ele se entrega, e por isso também aparecem, né? Ou seja, nós temos às vezes muitos problemas, né, com os praticantes, porque o Bhakti é tão misericordioso que ele aceita todo mundo, e aí os praticantes eles podem ter alguns problemas, né? E a gente tem que ter essa tolerância, né? Esse processo, Bhagavad Dharma, é muito, muito, muito simples, né? Então, por isso, aí ele está dizendo, né, Krishna criou esse processo, né, para que a gente possa realmente se beneficiar, né? Se você tem fé nesse processo, você nunca fica desnorteado, né? Ou seja, o verso fala, mesmo que você corra com os olhos fechados, né, você não vai cair, você não vai escorregar, né? Ou seja, mas aqueles que são avessos, né, a Krishna, eles vão cair, ainda que eles estejam de olhos abertos, né? É como nesse passatempo de Duryodhana, né? Ele, quando os Krishna, né, ou seja, quando, na verdade, eles convidam Duryodhana e os Kurus, né, para conhecer o palácio, né, que o demônio Maya, né? O demônio Maya, Mayadanava havia feito para eles, né? Imagina, era algo incrível. E aí foi aí que começou, ou seja, aí que se intensificou, solidificou-se mais a inveja, né, que Duryodhana teve dos Pandavas, porque quando ele chegou no palácio, ele viu aquilo, era incrível. Se diz que o palácio era místico, né? Ou seja, onde você via o que você via como sólido, na verdade era água. O que você via como água, na verdade era sólido. Tinha uma parte do palácio que era assim. Então, Duryodhana, quando ele ia pisar na água, né? Ele pisava assim de uma maneira muito com cuidado, e todo mundo ficava rindo dele, né? Ele ficava assim como tateando, mas aquilo era sólido. E de repente, quando ele ia pisar, né, quando ele viu o sólido e ia pisar no sólido, né, aí ele no chão duro, né, era água, então ele caiu, se molhava, né, e todo mundo ria, e Krishna ria, né, Krishna incentivava isso, ele queria, né, realmente incentivar a guerra, né, ou seja, que tudo fosse, né, que acontecesse de acordo com o seu desejo, né. Então é isso, então quem é avesso às garras, quem é avesso a Krishna, cai nas garras de Maya, né? Por quê? Porque vai esquecer da sua eternidade, né? Ou seja, nós esquecemos, né? Nós esquecemos, né, que nós somos eternos, que nós somos bem-aventurados, e nós acabamos aí se identificando muito com o corpo material. Isso causa muita perturbação na nossa inteligência. A nossa inteligência, ela se torna uma inteligência muito contaminada, né? Ou seja, então a gente fica muito absorto naquilo que não é nosso, né? Ou seja, nós acreditamos que isso é nosso, né? Então esse conceito é um conceito muito perigoso, né? Nós deveríamos lutar contra isso dia a dia.